João capítulo 15, vamos ler do verso 1 para familiarizar, mas vamos partir do verso 5 depois. Todos encontraram aí, digam amém. Amém. João 15, verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, ou falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer em mim, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e será apanhado, lançado no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11, e a gente termina. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Podeis sentar em nome de Jesus. Contexto aberto. Nós falamos na semana passada que este é o sétimo Eu Sou de Jesus. Ele teve seu ministério do capítulo 1 de João ao capítulo 12 aberto ao público, mas no capítulo 13 até a hora da sua morte ele teve restrito aos seus discípulos. Ele anunciou a sua partida, e os discípulos ficaram muito preocupados. E ele faz então a promessa do Consolador, do Espírito Santo. Quando chegamos aqui no capítulo 15, Jesus usa uma das figuras mais conhecidas de Israel, a figueira. E ele disse para os discípulos: Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele está dizendo, as outras que prefiguraram eram apenas figura. Israel foi levantado como a figueira de Deus, mas Israel não deu fruto. Isaías diz que Deus plantou Israel numa terra boa, cercou de cuidado, e o fruto que Israel deu foram frutos azedos. Mas por que ele está dizendo isso aqui aos discípulos? Ele está dizendo aos discípulos para que os discípulos permaneçam em Cristo. Ele está dizendo isso para que, apesar das lutas e das dificuldades que eles iriam enfrentar, eles deveriam permanecer na esperança, na confiança, na perseverança, e não desistir de estar em Cristo, confiando na sua palavra e na sua promessa. Nós falamos
nos outros versículos no culto anterior, mas vamos partir agora do verso 5, quando ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu falei da preposição em mim, né, que ele usa antes, né, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Aqui, se Deus não for na nossa vida, nós não temos como frutificar. Nós só podemos dar fruto se o Senhor estiver em nós, porque de nós mesmos nós não temos nenhuma capacidade de darmos frutos. Aí ele diz: se permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Se eu quiser dar fruto, se eu quiser frutificar, eu tenho que estar na videira. A videira aqui é Cristo. Cristo aqui é a figura da videira, mas ele é a videira verdadeira. Todas que vieram antes dele era apenas figura. No 5 ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A ideia aqui é exatamente porque eles vão passar por lutas, eles vão passar por perseguição, eles vão passar por momentos difíceis. Por isso que ele disse: eu quero que vocês permaneçam em mim, que vocês não desistam de estar em mim. Jesus agora chama os discípulos para a posição de produção, para produzir, para dar fruto. Aqui nós temos uma coisa interessante: interhabitação, né? A gente habitando em Cristo, Cristo habitando em nós, né? Porque é assim que ele vai tratar. Ele vai dizer depois: como eu permaneço no amor do meu Pai, eu quero que vocês permaneçam no meu amor. Ele traz a relação dele com o Pai para comparar a relação nossa com ele. Ele diz no verso número 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Essa ideia de interhabitação, Jesus habitando em nós e nós habitando em Jesus. E quando isso acontece, nós começamos agora a produzir fruto, começamos a dar fruto. E fruto nada mais é do que a prova da identidade de uma pessoa que está em Cristo e que revela o seu estado de saúde espiritual. Ou seja, trazendo para uma linguagem bem mais conhecida, quando um pé de árvore ele não produz fruto, você precisa cuidar dele, porque alguma coisa está errada. Ele não está dando fruto, então ele está com problema. Logo, é preciso ser tratado. Se o cristão não produzir fruto, ele tem problema espiritual. Ele não está na videira, ou se está na videira, precisa ser levantado, precisa ser poldado, precisa ser cuidado. Por quê? Porque os frutos, ou o fruto, é a identidade de que revela uma planta sadia. Se eu não estou produzindo fruto, se o pé de manga da sua casa não está dando fruto, alguma coisa está errada. Ninguém frutifica longe de Cristo. Nós não temos como dar fruto longe dele, porque ele diz aqui: sem mim nada podeis fazer. Tudo o que nós fazemos está na dependência de Deus, na dependência de Jesus Cristo. Às vezes nós nos empolgamos, construímos, conseguimos algumas coisas e batemos no peito: eu fiz isso, fiz aquilo. Nada, a gente não faz nada. É Deus que faz em nós, não é nós que fazemos nada. Não tem como a gente frutificar longe de Cristo. E isso aqui nos prova a segurança de que Jesus está dizendo para eles: se vocês ficarem em mim, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. Agora, precisa ter tempo, precisa ter estabilidade, precisa ter raízes, precisa se aprofundar. Por quê? Porque isso é a rocha que nos segura, é a rocha que nos fortalece, que contém todos os nutrientes. Jesus é
o solo que contém todos os nutrientes para gerarmos os melhores frutos que podemos dar. Aí você pode fazer todas as obras boas, pode fazer tudo, mas se estiver longe de Jesus, seus frutos não valem absolutamente nada. Aí temos que ter cuidado, porque nós nos enganamos às vezes com folhagens e não com fruto. Quando Jesus olha para a gente, Ele não quer ver folhas, Ele quer ver fruto. Por quê, pastor? Porque as folhas, basta um dia ensolarado, que logo ela seca, o vento leva e queima no fogo. As folhas não têm muito valor. Observe que quando você vai para uma feira livre, você não vê, tem ali alguns comércios de algumas folhas, de algumas plantas medicinais, mas os valores são tão baratos. Essa semana, hoje, o presbítero Ivo disse: eu passei no mercado, tinha lá um mói de hortelã por R$1, é muito barato, são folhas. Mas quando você vai comprar fruto, é mais caro. Então Deus não está preocupado com folhas. Nós que nos enganamos com as folhagens, com as frondagens, mas Deus não. Deus quer que a gente tenhamos frutos. Deus quer que a gente venha frutificar. Depois eu vou falar para vocês o que são esses frutos. E Ele quer que a gente dê fruto, mas Ele não quer que a gente só dê fruto. Ele diz: aquele que der fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. No verso 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que não permanecer na videira, aquele que não permanecer em Cristo, logo que será tirado, ele vai secar. Nós não temos vida se não estivermos em Cristo. Aí cantava o cantor Jair Pires dizendo assim, que a vida dele era como uma folha seca, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, uma folha seca que vai para onde o vento leva. Mas aqueles que estão em Cristo, permanecendo na videira, esses vão dar fruto, e o Pai vai limpar, e eles vão produzir mais fruto ainda. E ele diz que se você, eu, nós não permanecermos nele, nós seremos lançados fora, secaremos e seremos apanhados e lançados no fogo e queimarão. Aqui fala do juízo de Deus para aqueles que não estão em Cristo. Os que não estão em Cristo já estão debaixo de condenação. No verso 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A ideia aqui no texto é: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Como é que as palavras de Jesus vai permanecer em nós? É quando nós obedecemos a palavra de Deus. Essa é a permanência da palavra. Não é saber da palavra, não é conhecer a palavra, não é entender da palavra, mas é que esta palavra venha a ser ato de obediência em nossa vida. Isso seja vivido na prática. Se as minhas palavras permanecerdes em vós. Lá em Deuteronômio ele diz assim: se atentamente ouvir a Deus e obedecer os mandamentos seus, aonde nós formos, o que nós fizermos, Deus abençoa, não é? O cantor canta assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus sobre todas as nações, onde eu passar,
eu atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei, bendito serei, por onde eu passar, será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei quando eu profetizar, sei que será a voz de Deus. Quando eu obedecer sua voz, quando esta palavra permanecer em mim, mas essa ideia aqui de permanecer é que ela seja vivida na prática, ela seja vivida na prática. E aí ele diz: se as minhas palavras, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí tem gente que diz assim: oh glória a Deus, porque a Bíblia diz que tudo que eu pedir, Deus vai dar, e Deus dá, só que não dá como você pede, porque você não está permanecendo nele, e as palavras dele não permanecem em você. Como, pastor? Porque nós pedimos para o nosso próprio deleito. Quem tem as palavras de Jesus dentro do seu coração, quando essas palavras de Jesus permanecem em nós, nós não pedimos nada para nosso próprio deleito, nós pedimos para a glória de Deus, nós pedimos para que o Senhor seja glorificado. Nós não estamos mais focados em possuir bens e riqueza, em orarmos e fazermos campanha para conseguir casa próprias, riquezas nenhuma, mas pelo contrário, quando essa palavra permanecer em nós e que ela começar a produzir frutos, os nossos frutos são frutos que permanecem e que duram para sempre, são frutos que nós estamos focados em obedecer tudo que o Pai quer. Então nós não pedimos para a nossa glória, nós pedimos para a glória de Deus. O problema é que nós pedimos muito para a nossa própria glória. Ele disse: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Só que deixa eu dizer algumas coisas para você. Quem já viu um pé de videira sabe o que eu estou dizendo. A videira e os ramos, elas são muito parecidas. Ninguém consegue discernir quem é ramo e quem é tronco, porque são muito semelhantes. É isso que Jesus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Jesus quer que quando o mundo olhe para nós, eles não vejam nós, mas vejam Jesus em nossa vida, a ponto de sermos tão parecidos com Ele, de que o mundo pode ver Jesus através da nossa vida. Será que Ele permanece em mim? E será que as suas palavras estão também permanecendo em mim? Será que eu sou a voz de Cristo? Será que eu sou um embaixador, um representante do reino de Deus? Será que aonde eu chego, as pessoas dizem: chegou um homem de Deus? Será que as minhas ações são ações de homem de Deus? Será que as minhas palavras são palavras de homem de Deus? Será que as minhas palavras são palavras daqueles que estão ligados à videira verdadeira e que produz fruto, e que Ele vai limpando e nós vamos produzindo mais fruto ainda para a glória de Deus? Será que nós fizemos isso? E ele diz aqui no verso 8: nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha, que frutos são esses? Que frutos são esses?
um dos frutos pelos quais Jesus está falando, meus irmãos, é o amor. Porque ele disse: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E eu quero pedir para vocês: permaneçam no meu amor. O que ele está dizendo é que eu e você devemos amar. O fruto que Paulo escreve lá em Gálatas, o primeiro é o amor. E Paulo diz em Coríntios que se eu der meu corpo por sacrifício vivo, dar os meus bens por oferta, falar línguas dos anjos, ter todas as ciências e sabedoria, se eu não tiver amor, de nada isso vale. Mas nós estamos vivendo um tempo onde o amor tem sido banalizado e esquecido. Nunca se ouve tanta maldade no coração. Mas Jesus está dizendo que o mundo pode continuar na violência, que o mundo pode desprezar o amor, que o mundo pode desprezar todas as coisas, mas Ele está chamando sua igreja para que seja uma igreja que dê fruto, e o fruto dessa igreja seja amor. Nós devemos produzir fruto, e esse fruto deve ser o amor. Nós devemos amar as pessoas, independente do seu estado de vida, da sua prática atual, mas o que deve prevalecer no nosso coração é o amor de Deus, porque esse amor de Deus, disse Paulo, ele nos constrange, encadeia e nos amarra. Nós precisamos amar o mais vil pecador, e está faltando amor. E o outro cantor canta assim: o amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo pra triste vida. O amor é vida. O que é que o amor faz? O amor destrói o ódio através do seu poder. Tudo ele crê. Eu vos amei. Anda na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo a triste vida. O amor é Jesus resume os 10, o decálogo em duas coisas. Ele disse: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O grande problema é que esse amor, que nós deveríamos produzir mais fruto ainda, e aquele que produz mais fruto, ele vai produzir muitos frutos. É isso que o texto diz. Mas está faltando amor dentro da igreja. A videira, ela é uma árvore que ela cresce os ramos, como um exemplo, o maracujá, o girimum. E você que tem um pé de maracujá em casa sabe como é. Ele vai por todos os espaços, não é? Aonde tem espaço eles vão crescendo. Assim devia ser o nosso amor na igreja, a ponto de sair dessas portas, desse telhado, alcançar as ruas, os becos e as valadas. E ele diz no verso de número 8:
Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos, meus imitadores. Vocês serão meus representantes, vocês serão meu povo. No verso 9 ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Ou seja, se você perguntasse: pastor, como é que eu faço para permanecer no amor de Deus? Guardando os mandamentos que Jesus ordenou. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus está dizendo: eu guardei os mandamentos que o Pai me deu, eu permaneci no amor que o Pai me amou, e eu quero que vocês me guardem os meus mandamentos, obedeçam o que eu estou dizendo. É isso que ele está dizendo: obedeçam o que eu ordenei, obedeçam o que eu falei para vocês, e vocês permaneçam em mim, guardando os meus mandamentos, como eu guardei o mandamento do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Agora eu vou concluir fazendo uma aplicação, e a aplicação é exatamente o que Jesus está falando e o que nós podemos aproveitar de permanecer na videira. Por último, no verso 11 ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja convosco. Eles estavam tristes, eles estavam apavorados. Jesus vai morrer logo, é a última semana de vida de Jesus. Ele disse que vai padecer na cruz. Os discípulos ficam com medo. Ele lava os pés dos discípulos no versículo 13, no verso 14 ele faz a anunciação do Espírito Santo, no verso 15 ele diz que é a videira verdadeira, no verso 16 ele faz a promessa do Consolador, no verso 17, no capítulo 17 ele faz a oração sacerdotal, no capítulo 18 ele sobe para o Getsemane, do Getsemane no capítulo 19 ele desce, é preso, casa de Pôncio Pilatos, é lançado na prisão, açoitado no outro dia, 20 ele é morto. Os discípulos estão apavorados, os discípulos estão com medo, os discípulos estão inseguros, mas Jesus disse: vocês permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. E tem uma coisa: eu tenho vos dito estas coisas para que vocês se alegrem. Eu vos tenho dito estas coisas, não é para vocês ficarem tristes. Eu tenho dito estas coisas que é para que vocês tenham o gozo, e esse gozo que vocês tenham seja completo. Irmão, sabe qual é o projeto de Jesus para a nossa vida, irmãos? Que a gente seja feliz, mas não confunda felicidade com a ausência de problema. O grande problema é esse, é que nós fazemos com que as nossas felicidades estejam subordinadas aos problemas da vida. E ele está dizendo o seguinte: vocês sejam felizes, vocês sejam completos, e a felicidade de vocês não seja pela metade, não seja apenas no domingo quando vem para a igreja, não seja apenas depois do culto, mas a felicidade de vocês seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Por quê? Porque ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim, vocês vão ter o meu amor com vocês, e se vocês tiverem o meu amor com vocês, vocês vão dar fruto, e quando vocês começarem a dar fruto, o Pai vem e limpa vocês, e vocês vão dar mais fruto, e depois que vocês começarem a dar mais fruto, o Pai vem e limpa de novo, para que vocês dêem muitos frutos. Irmãos, entre esses frutos está o amor, e se tem uma coisa que o amor produz é felicidade. Agora, a gente atrela a felicidade com dinheiro, com fama, com ausência de problema, com ausência de enfermidade, de lutas.
aí a gente nunca vai ser feliz. Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam felizes. Agora eu termino fazendo a aplicação do texto. Qual o resultado de nós permanecermos na videira? Se nós vamos enfrentar tantas coisas, quais são os resultados? Primeiro resultado é que as nossas orações, elas serão respondidas. Isso aqui é fantástico, irmão. Essa afirmação não sugere que Deus se tornará um guru espiritual ou um mágico da lâmpada para realizar nossos desejos, mas os pedidos, ou pedidos em particular. Mas a promessa aqui, ela é condicional. Se estamos conectados com a vinha e ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Escute bem, redobre atenção. E as nossas orações, elas não serão egoístas, elas não serão egocêntricas, elas não serão antropocêntricas para mim, mas serão um tipo de oração que Jesus faria. Ou seja, o mesmo pensamento de Jesus deve estar em nossa mente. Por isso, irmão, quando nós estamos na videira, as nossas orações são respondidas, mas não são as orações para nosso próprio bem. E Tiago diz que a gente ora e não recebe. Por quê? Porque pedimos para os nossos próprios deleitos. Nós pedimos as coisas para nos embargar, exaltar diante dos outros. A gente pede um carro para mostrar ao vizinho que não é crente. A gente pede uma casa para mostrar até para os familiares que disseram que você não ia conseguir. Nós pedimos para passar num curso superior, numa pós-graduação. Não, eu vou fazer esse curso para mostrar para o povo que eu sei. Não, meu irmão, isso não é o pensamento de Cristo. Cristo não tinha essa mente, Cristo não pensava dessa forma, Cristo não vivia para o seu próprio ser. Ele antes renunciou tudo o que tinha. Paulo diz na carta aos Filipenses capítulo 2, porque sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se, tomou a forma de servo, foi homem obediente até a morte de cruz. E quando ele obedeceu a Deus em tudo isso, Paulo diz: mas por causa da sua obediência, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se prostre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, é isso que Paulo diz, para a glória não de Jesus. Os joelhos se dobram, as línguas confessam que Jesus é o Senhor, mas não é para a glória de Jesus. Paulo diz: para a glória de Deus Pai, aleluia. Então, quando eu permaneço na videira, as minhas orações são respondidas. Não é oração da casa própria, não é oração do carro novo, não é oração do emprego tal, porque Jesus não veio aqui pedir casa própria nem carro. Isso são coisas secundárias. Jesus veio pedir que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. E eu quero que eu e você, nós permanecemos na videira, para que quando a gente for pedir alguma coisa, a gente não peça para nós, mas peça que a vontade de Deus cumpra em nossa vida. Foi isso que ele orou no Getsemane. Ele disse: Pai, é possível o Senhor passar de mim esse cálice? E volta, os discípulos estão dormindo. Ele disse: acordai, vocês não velam comigo uma hora. Voltou e orou de novo a mesma oração, intensamente. Ele estava vendo que sua hora era chegada, que a cruz era o caminho que o Pai estabeleceu, que o cálice amargo que nós deveríamos beber, ele bebeu sozinho. E quando ele volta na terceira oração, ele vem de: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Deus responde, essa é a oração que está em conexão com aqueles que estão na videira. Então a primeira coisa é o resultado de que nós que estamos na videira, é que nossas orações serão respondidas. Segunda coisa, Deus é glorificado quando nós imitamos o caráter de Cristo. Lembra que eu disse que a figueira parece, ninguém sabe quem é tronco e quem é
ramo são tão parecidos. Permanecer na videira é permanecer imitando o caráter de Cristo, obedecendo às suas ordens, da mesma forma como ele obedeceu do Pai. Olha o fruto aqui, irmão. É estar na videira de tal forma que o mundo olhe para a gente e veja como aquela mulher via o profeta Eliseu. Ele passava todo dia na frente da casa daquela mulher, e ela disse ao seu marido: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Será que as nossas ações, será que as nossas palavras, será que o que nós fazemos, isso parece com Jesus? Isso interliga a gente de maneira tal que o mundo veja a gente como homens que não são desse mundo, como homens e mulheres que são diferentes. Enquanto o mundo odeia, enquanto o mundo tem maldade, promiscuidade e tantas outras coisas, nós caminhamos numa outra estrada, na estrada do perdão, na estrada do amor, na estrada da perseverança, na estrada da confiança em Deus. E ainda que tudo aconteça, como o Ivo leu aqui no Salmo 91, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você permanece na videira, você tem o caráter de Cristo. O mundo, quando olha para você, não vê um qualquer, vê um homem de Deus. Será que as pessoas veem você como uma mulher de Deus? Será que você está tão parecida com Cristo que ninguém consegue discernir quem você é, a não ser com o caráter de Cristo? A primeira coisa é as orações ser respondidas. A segunda coisa é que Deus é glorificado quando nós estamos imitando o caráter de Cristo. Deus se deleita, Deus se alegra em nós quando Ele vê nós refletindo o seu caráter. Há um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de equidade, um Deus que ama, um Deus que perdoa. Será que nós temos esse caráter, irmão? Será que nós perdoamos? Será que nós amamos? Será que nós somos justos? Será que nós somos fiéis como Deus é? Nós somos discípulos de quem? Se nós permanecermos na videira, Ele diz: vocês vão ser meus discípulos, vocês vão ser meus representantes, vocês vão ser meus embaixadores. Será que nós somos embaixadores de Cristo? Será que nós representamos Cristo dentro da nossa casa, dentro do nosso comércio, dentro do nosso negócio, na empresa onde trabalhamos? Será que o povo olha para mim? Será que o povo olha para a mocidade, para a juventude, e olha para vocês diferente, vê alguma coisa que tem um QI a mais, e que não entende que é isso, e diz: você é diferente, você fala diferente, você ama diferente, você perdoa diferente, você anda diferente, você se veste diferente, você fala diferente, você é diferente, você não erra como nós somos como outros qualquer, mas você tem alguma coisa diferente. Será que nós estamos na videira glorificando a Deus? Terceira coisa, quando nós permanecemos na videira, nós somos estimulados a amar mais ainda. Quando Jesus disse: permanecei em mim, Ele está dizendo: se nós permanecermos em Cristo, as qualidades do caráter de um homem ao Senhor, e de um homem que honra ao Senhor, começa a emergir, a nascer dentro de nós. Eu não estou dizendo que você era, que eu sou, que nós somos. Eu estou te convidando nessa noite para a gente permanecer agora na videira. Eu estou te chamando para que a gente venha dar fruto, para que a gente comece a produzir agora um fruto de um estimulado amor pelo próximo, pelas pessoas, pelas coisas, irmão. Tem tanta gente que está com o coração ainda voltado às coisas desse mundo, gente, pelo amor de Deus. Tanta maldade, tanta crueldade. Nós estamos vendo tantas coisas, irmãos. Eu não tenho coragem, eu digo a você com todo o coração, eu não tenho coragem para abrir vídeos que às vezes a gente recebe nas internet,
com tanta truculência, com tanta maldade no coração do homem. Nós precisamos ser constrangidos pelo amor de Deus. A gente precisamos ser diferente. Nós não podemos ser da mesma forma com o mundo. Paulo diz em Romanos capítulo 12: não vos conformei com este mundo, não tome a forma deles, não seja como os coleguinhas lá que olha vídeo tal, que fala tal coisa, que vive fazendo tal coisa, que pratica tal coisa. Não, minha irmã, não, meu jovem, não, minha adolescente, não faça isso. Deixe o caráter de Cristo emergir dentro de você. Seja diferente, ande diferente, fale diferente, seja como Cristo foi. Aleluia. Está faltando tanto amor no coração da gente, faltando tanto amor, tanta falta de respeito ao próximo, tanta falta de cuidado com as pessoas. As vidas são como nada. As pessoas são assassinadas em praças públicas. As pessoas eles filmam assassinatos como se aquilo fosse status de glória para eles. Gente, eu estou louco, hoje estou em outro mundo. O mundo está fora de si, mas nós somos remanescentes de Deus. Nós somos a igreja comprada pelo sangue. Nós somos o povo que Deus escolheu para sermos luz deste mundo, para sermos sal dessa terra. Se isso não valer na nossa vida, rasga essa Bíblia, entrega o cartão de crente e deixa de ser crente. Não faz nenhuma diferença. Ou você é ou você não é. Ou você está na videira ou você não está na videira. Pelo amor de Deus, Deus clama nessa noite pela sua igreja. Uma igreja morna, uma igreja mórbida, uma igreja sem força, sem poder, uma igreja sem oração, uma igreja sem amor, uma igreja sem santidade. Como vamos fazer diferença? Como vamos brilhar no mundo de trevas? Como vamos chegar e dizer nós somos diferentes? Não é um estereotipo de crente, mas é na ação da vida, no falar. Ele é diferente. Ela é diferente. Ele é diferente, porque dentro dele está emergindo o caráter de Deus. E isso não precisa forçar, irmão. Quem está na videira, como o ramo, é como as uvas, elas nascem naturalmente. Não adianta você forçar alguma coisa para a igreja. Não, eu não vou vir assim porque o pastor não vai gostar. Isso não resolve. A coisa tem que fluir do Espírito de Deus, da sua alma, sua vida. Dizer, não quero mais isso para a minha vida. Eu preciso viver diferente, eu preciso ser diferente. E assim como as uvas nascem, brotam naturalmente, os ramos que dão saúde e eles precisam crescer e precisam dar frutos naturalmente. Por que eles fazem isso? Porque estão de forma conectada com a videira, porque precisamos ter amor, porque João, primeira carta de João, capítulo 4, ele diz que Deus é amor. Aleluia. Como é que eu sirvo a um Deus que é amor, que estou ligado a uma videira que produz seiva, que é o amor, e eu não tenho esse amor? Então tem duas coisas: ou eu não estou na videira, ou eu preciso que Deus me limpe o mais rápido possível. Que Ele me tire das partes baixas do chão, da lama, e me leve para cima. Quarto e último ponto: está na videira, produz alegria que transborda os nossos corações. Eu disse para vocês anteriormente
Não confunda a alegria com a felicidade superficiais. A alegria é um contentamento, é um estado de vida. A alegria é, apesar das dificuldades, nós tirarmos o maior deleite e prazer com as nossas experiências nas lutas e aprender o que é bom. O que significa dizer isso? Que Deus não nos leva para o deserto à toa. Deus só nos leva para o deserto porque Ele quer nos provar. E quando Ele nos põe no deserto, Ele nos traz do deserto para tirar tudo aquilo que não faz parte dele. Foi isso que Ele disse a Israel: eu coloquei vocês no deserto para provar o que estava dentro do coração de vocês, e que vocês aprendessem e vissem quem era vocês. As experiências da vida, as lutas que nós passamos, não é para nós ficarmos amargurados, tristes, para a gente entrar em desespero, não. Ele está dizendo, eu estou dizendo essas coisas, sabe por quê? Deus está dizendo, Jesus está dizendo, porque vocês vão passar por luta, vocês vão enfrentar dificuldade, os romanos vão perseguir vocês, vocês vão ficar escondidos, vocês vão passar por perseguição, mas vocês não fiquem tristes com isso, vocês se alegrem, porque eu estou dizendo para vocês, e quando isso acontecer, vocês lembrem-se de que eu disse isso. Jesus está dizendo, eu não sou mentiroso, eu não estou prometendo uma colônia de férias, eu não estou prometendo para vocês coisas boas, eu estou dizendo para vocês que se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. Agora eu estou dizendo, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter doença, vai ter perca, vai ter dificuldade. E eu quero que vocês entendam que a luta da vida, ela nos faz a gente aprender mais. E Jesus está dizendo aqui do gozo, da alegria. Ele está falando de uma alegria profunda, de uma alegria satisfatória. Ele não está falando de um copo de cachaça, ele não está falando de um cigarro de maconha, ele não está falando de um pedaço de uma porção de um pó de crack, seja qualquer outras drogas. Ele não está falando de uma noite no motel. Ele não está falando de nada desse mundo que é superficial, coisa pequena. Jesus está falando de alegria, mas no sentido de coisa profunda, de algo satisfatório. Jesus está falando de algo que transpõe, que ultrapassa esse mundo, que ultrapassa todas essas coisas. Tire a sua visão das coisas micro e comece a olhar para as coisas macro, que é as coisas de Deus. Jesus disse, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus está dizendo, tire os olhos de coisas pequenas, tire os olhos de prazeres momentâneos. Eu quero que vocês tenham um gozo diferente. E o gozo que eu quero para vocês, a alegria que eu quero para vocês, é algo profundo. É algo que vem de dentro das entranhas. É algo que vem e lhe traz um dos estados mais importantes da vida, que ele está em Cristo. Em Cristo, Ele quer que nós tenhamos segurança, apesar das lutas e das dificuldades. Você confia em Deus, você confia que Jesus está com você, você tem certeza que Ele está em você, as lutas não vão te abalar. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Um escritor disse que a alegria é a bandeira que flutua sobre o castelo do nosso coração, anunciando que o rei está em casa.
permaneça na videira, e Ele permanecerá em nós. Depois desses ensinamentos, Jesus vai falar agora como os discípulos devem se relacionar com o outro, e o ponto central é o amor. Depois ele vai falar como os discípulos devem se relacionar com o mundo, e ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. No verso 16, ele faz a promessa, e ele diz para os discípulos: eu vou embora, eu vou partir, eu vou partir. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês só, eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um outro, o Consolador. Talvez você que está aqui nessa noite, alguns de nós já passamos por momentos tão difíceis que nós pensamos que fomos abandonados por Deus. Mas eu quero te dizer, nesse momento Jesus está lá do teu lado, o Espírito Santo está lá, e a gente pode confiar nele e dizer assim: nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com tua todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais. Vamos ficar de pé.